Pessoal, boa noite. Professor Gabriel Yazbek aqui, falando pela Faculdade Pitágoras, do nosso curso de Análise e Processamento de Sinais. Hoje o assunto da nossa aula será sobre a série de Fourier, tá? É um assunto muito importante e talvez seja o mais importante teórico na parte de análise e sistemas de sinais, tá bom? Então, o que é uma série de Fourier, tá? Uma função periódica, ela pode ser representada por uma soma infinita de funções senos ou cossenos de frequências múltiplas. Quem descobriu esse fato foi o Fourier, foi o cientista Fourier quando ele estava estudando a transferência de calor, a condução de calor em uma barra. E ele descobriu que ele poderia representar qualquer função periódica como uma soma infinita de funções senos ou cossenos de frequências múltiplas. Então veja que sutil, né? Às vezes a gente lê o que está escrito, né, o português, mas não pensa sobre isso. Qualquer função periódica, então pode ser a saída de um retificador, qualquer função que se repita no tempo, não importa como ela seja, você pode representá-la como uma soma infinita de funções senos ou cossenos de frequências múltiplas. Então, pessoal, o Fourier ele provou para a gente que uma função periódica f de t ela pode ser expressa da seguinte forma. Uma função periódica qualquer f de t ela pode ser escrita como a0 mais o somatório de n indo até 1, de 1 até infinito, de an cosseno de n ômega 0t, mais bn seno de n ômega 0t. Essa é a definição da série de Fourier, certo? E aí vamos entender um pouquinho o que é cada termo dessa série e o que eles nos dizem, ok? Então, A0, AN e BN, A0, AN e BN, eles são conhecidos como os coeficientes de Fourier. E esses valores eles são calculados a partir de f de t, que é a sua função periódica original, ok? Ômega zero, que está dentro aqui da função seno e cosseno, é considerada a frequência fundamental da função periódica f de t. E ele pode ser representado como sendo 2π sobre o período dessa função. Ok? Os múltiplos inteiros de ômega zero, porque olha só, dentro da minha série eu tenho n ômega zero, tanto cosseno quanto seno. E eu estou fazendo o n variando em 1 até infinito. Então quer dizer que para cada termo da minha série eu vou ter um múltiplo inteiro de ômega zero. Então os múltiplos inteiros desse ômega zero eles são conhecidos como as frequências harmônicas de f de t. Então toda vez que a gente ouve falar de harmônico, a gente está falando de funções trigonométricas cossenos e senos e dos múltiplos inteiros de uma frequência fundamental, certo? Para que uma função, então, ela possa ser expressa em série de Fourier, é necessário que essa função ela satisfaça algumas condições, que são chamadas de condições de Dirichlet, tá? Então, a primeira condição de Dirichlet, ela fala que é o seguinte, f de t ela deve ser uma função unívoca. O que significa ser uma função unívoca? Onde cada domínio só tem uma imagem. Então, vamos supor, f de x só tem um valor de y para esse f de x. Então, a primeira condição é que seja uma função unívoca, ok? A segunda condição de Dirichlet, ela fala que o número de descontinuidades na nossa função periódica f de t, ele deve ser um número finito de descontinuidade, ok? É a segunda condição para que exista a série de Fourier de uma função periódica f de t que nós estamos analisando. A terceira condição de Dirichlet é que o número de mínimos e máximos de f de t no intervalo periódico tem que ser finito. E por fim, a última condição de Dirichlet fala que a integral do módulo de f de t dt no intervalo de t0 até t0 mais o período deva existir. Então essas são as 4 condições de Dirichlet. Parece um pouco abstrato, mas o principal é o seguinte. Qualquer função periódica gerada por uma fonte fisicamente realizável satisfaz as condições de Dirichlet. Ou seja, nós somos engenheiros, nós estamos preocupados com a aplicação prática da teoria. Então, quando a gente fala que qualquer função periódica gerada por uma fonte fisicamente realizável satisfaz as condições, significa que é possível expressar esse sinal gerado através da série de Fourier.
Então, a série de Fourier ela abrange um grande número de sinais que tem importância para nós, ok? Ao analisar um sinal e escrevê-lo utilizando a série de Fourier, é necessário primeiro que a gente determine uma função f de t que descreva esse sinal. O que significa isso? Supondo que você tem um sinal, que você adquiriu um sinal da tensão variando com o tempo em um motor, da corrente variando com o tempo em um motor, e você tem dados, gráficos na mão. A primeira coisa a se fazer quando você deseja expressar esse sinal através da série de Fourier é você encontrar uma função f de t para descrever esse sinal, ok? De posse, então, dessa função f de t, dessa função matemática, nós, então, temos que calcular os coeficientes de Fourier, que é o A0, AN, BN, onde substitui-se a fonte de sinal periódica f de t por uma fonte contínua, ou seja, o coeficiente de Fourier A0, ele é como se representasse uma fonte de um sinal contínuo. Por exemplo, ele seria uma tensão contínua em um sinal de tensão, seria aquele offset que você teria em um sinal alternado, seria o A0. E somaria essa fonte contínua com uma soma de fontes senoidais e cossenoidais, cuja amplitude dessas funções trigonométricas seriam os coeficientes AN e BN. Então é assim que é uma forma da gente interpretar fisicamente o que seria a série de Fourier, tá bom? Como no contexto dessa nossa disciplina aqui, a fonte periódica, ela vai excitar um circuito linear, nós podemos utilizar o princípio da superposição para determinar a resposta de regime permanente. O princípio da superposição, pessoal, significa que você pode, por exemplo, transformar os seus sinais de entrada em sinais mais simples, dividindo ele em somas de sinais mais simples, calcular uma resposta para cada parcela simplificada do seu sinal e depois somar a resposta a esses sinais simplificados para chegar à sua resposta total do problema. Então, é um princípio que facilita muito a nossa análise de sinais, é utilizar das propriedades de linearidade de uma função matemática, ok? Bom, como que então nós vamos calcular os coeficientes de Fourier para que nós possamos expressar a nossa função periódica em termos de uma série de Fourier? Bom, o primeiro termo, que seria aquela fonte contínua que nós já vimos, ele é o valor médio dessa função. A0, ele é 1 sobre o período da nossa função f de t, esse t aqui é o período da função f de t, que multiplica a integral de t0, que é um tempo de referência, até t0 mais um período dessa função de f de t dt, ok? O outro coeficiente, que a gente chama de AN, ele vai ser calculado pela seguinte fórmula. AN é 2 sobre o período, que vai multiplicar a integral de t0 até t0 mais o período de f de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. Essa é a fonte, seria a fonte cossenoidal da sua série de Fourier. E por fim, nós calcularíamos o BN, onde o BN é 2 sobre o período da função f de t, que multiplica a integral de t0 até t0 mais o período, de f de t vezes o seno de n ômega 0t dt. Então, essas são as fórmulas para nós calcularmos os coeficientes da série de Fourier, ok? E aí vamos tentar interpretar um pouquinho o que é cada item aqui nessa fórmula. Então, a primeira coisa é o índice n, que a gente vê ele dentro do seno e do cosseno. Esse n ele indica o enésimo coeficiente na sequência de números inteiros. E perceba que ele multiplica a frequência da função n. Então, ele é responsável pelos harmônicos que nós vamos calculando, tá? A0, ele representa o valor médio da função f de t. E ele é como se fosse aquele sinal contínuo que nós vimos na explicação mais física ali, na abordagem mais física da série de Fourier. O AN, ele representa 2 vezes o valor médio da sua função f de t vezes o cosseno de n ômega 0t. Lembrando que o valor médio de toda função é 1 sobre t integral de 0 a t de f de t dt, né? É a fórmula básica do valor médio. E aí, por isso que nós estamos dando essa interpretação aqui para cada um dos coeficientes. E o BN, ele representa 2 vezes o valor médio da função f de t vezes o seno de n ômega 0t. Pessoal, então vamos fazer um exemplo prático aqui agora para a gente treinar um pouco sobre a série de Fourier.
E esse exemplo ele pede para que nós determinemos a série de Fourier da onda triangular não simétrica abaixo, né? Então, nesse tipo de problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é expressar essa forma de onda, esse sinal, através de alguma função matemática. Então, a gente percebe que entre 0 e t, essa função matemática ela é simplesmente uma reta. Então, a gente pode pegar e partir da equação geral de uma reta que é dada por f de t é igual a t mais b. E aí, nós temos que então definir qual que é o coeficiente angular dessa reta e qual que é o coeficiente b dessa reta compreendida entre o período entre 0 e o tempo igual ao período da função, ok? A gente tem que lembrar que o coeficiente angular de uma reta A é dado por ΔY sobre ΔX. Nesse caso, o nosso ΔY, na verdade, seria um ΔV, que ele é dado por Vm menos 0. Então, a gente pode escrever que isso aqui é igual a Vm menos 0 dividido por ΔX, nesse caso, é o ΔT. Nós estamos escrevendo essa função aqui compreendida dentro de um período. Então, a gente percebe que o tempo que essa função demora para chegar até Vm é dado por t, que é o período da função. Logo, A é igual a Vm sobre t. E o coeficiente b é o valor que essa reta assume na origem. A gente vê que na origem esse valor é 0, logo a gente pode falar que b também é 0. Então a nossa função v de t, ela pode ser expressa como Vm sobre t vezes t. Isso válido para 0 menor ou igual a t, menor ou igual ao período, né? É onde está compreendida essa nossa função. Então, agora nós já conseguimos expressar o nosso sinal em termos da função matemática Vm sobre t vezes t. E aí nós precisamos definir os coeficientes de Fourier para nós expressarmos essa função em termos de uma série de Fourier. Não é isso? Então, relembrando a equação genérica, vamos começar calculando a A0. O A0 ele é definido como sendo 1 sobre t a integral de t0 a t0 mais t do período de f de t dt. Não é assim? Isso aqui é a fórmula geral do coeficiente A0 da série de Fourier. Mas, nosso f de t, nós acabamos de expressá-los aqui, e nós vamos considerar essa função partindo da origem 0. Então, a gente vai considerar t0 sendo 0. Dessa forma, a gente pode expressar A0 para o nosso problema específico como sendo 1 sobre o período, integral de 0 até t, porque t0 eu estou considerando como 0, da minha função do tempo, que é o quê? Vm sobre t vezes t dt. Aí, pessoal, Vm sobre t do período é um valor constante. Então, eu posso continuar escrevendo a minha equação da seguinte forma. A0 é igual... Vou tirar Vm sobre t da integral. Eu vou ter Vm sobre o período ao quadrado, a integral de t dt. De 0 a t, né? A integral. Bom, qual que é a integral de t dt? É t ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que Vm sobre t ao quadrado, que vai multiplicar t ao quadrado sobre 2 de 0 até o período. Quando eu substituo aqui por t do período, eu fico com o período ao quadrado. O período ao quadrado dividido por período ao quadrado dá 1. Então, quando eu substituo o t aqui, na verdade, eu tenho Vm sobre 2, correto? Vou fazer passo a passo aqui para caso vocês se percam. Então, vamos fazer o seguinte. Esse resultado aqui é Vm
sobre T2 que multiplica. Eu vou substituir T pelo período, tempo pelo período. Então, eu vou ter T ao quadrado sobre 2, menos, vou substituir o Tzinho por 0, 0 ao quadrado sobre 2. Bom, isso aqui anula. T ao quadrado dividido por T ao quadrado dá 1. Logo, eu concluo nesse exemplo que meu A0 vai ser o equivalente a Vm sobre 2. Correto? Esse aqui, então, é o meu cálculo de A0. Próximo passo, então, no nosso exemplo, pessoal, vai ser calcular a n. Então, a gente escreve primeiro a equação genérica para n, que ela vai ser dada por 2 dividido pelo período, integral de t0 a t0 mais o período de f de t, de uma função periódica no domínio do tempo, multiplicada pelo cosseno de n ômega 0 t. Então, a gente vai reescrever essa equação genérica utilizando a nossa equação do problema. E nós, assim como fizemos para calcular a zero, vamos considerar t0 igual a zero. Nesse problema aqui, t0 vai começar da origem. Então, a expressão para n fica 2 dividido pelo período, integral de 0 até o período, da nossa função, que é Vm sobre t do período, vezes t, vezes o cosseno de n ômega 0 t. Então, para calcular a n, nós temos que resolver essa integral, né? Calcular os coeficientes de Fourier é simplesmente calcular valores para integrais. Vamos reescrever essa integral aqui, tirando Vm sobre t, aqui faltou um dt, de dentro da integral. Então, a n, ele pode ser escrito como 2 vezes Vm sobre o período ao quadrado, integral de 0 até o período de t vezes o cosseno de n ômega 0 t dt. Então, agora nós estamos com o problema de resolver essa integral. Tá ok? Então, dando sequência, só trocar aqui o papel, pessoal. Dando sequência, então, ao nosso problema, vamos reescrever a expressão de AN para a nossa função específica, 2 vezes Vm sobre t ao quadrado, a integral de 0 até o período do tzinho vezes o cosseno de n ômega 0 t dt. E aí nós temos que resolver essa integral. Para resolvermos essa integral, a gente tem que utilizar o método de integral por partes, né? Então vamos relembrar aqui que o método da integral por partes ele fala para a gente. O método da integral por partes ele fala o seguinte, que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Não é isso? Lembrando lá do cálculo 1. Então, a gente tem que definir o que vai ser o u e o que vai ser dv na nossa expressão. Então, nesse caso, eu vou chamar t de u e logo eu tenho que chamar dv de cosseno n ômega 0 t de dv. E para substituir aqui, eu vejo que eu tenho aqui o v e tenho du. Então, du é simplesmente a derivada de t, que é igual a dt. O v ele vai ser a integral de dv. Então, o v vai ser a integral do cosseno de n ômega 0 t. Então, quando a gente está integrando uma função cosseno, a gente sabe que a integral do cosseno é a função seno. Porém, como eu tenho n ômega 0 multiplicando o t aqui, através da regra da cadeia, eu sei que eu tenho que dividir aqui por n ômega 0,
Só assim, quando eu derivo essa função, eu volto a ter a minha função original de cosseno de n ômega 0t na definição de integral. Então eu sei que o meu v vai valer seno de n ômega 0t dividido por n ômega 0, ok? Esse é o valor de v. E agora a gente substitui na equação da integral por partes. Então, o meu AN, na verdade, ele vai ser igual a 2Vm sobre t ao quadrado, que vai multiplicar, agora eu vou utilizar a integral por partes. U é t, vezes o v, seno de n ômega 0t, dividido por n ômega 0. Menos, isso aqui é de 0 até t, né? Menos a integral de v. O que é v? Seno de n ômega 0t dividido por n ômega 0 de 0 a t dt. Certo, pessoal? Então agora eu tinha antes uma integral de uma função t multiplicada por uma função cosseno e agora eu tenho simplesmente a integral de uma função seno. Então vamos resolver primeiro essa parte do problema, ok? Vamos chamar isso aqui da parte 1. Qual que é a integral de seno de n? Vamos calcular a integral então de 0 a t do seno de n ômega 0t dividido por n ômega 0 dt. Ora, a integral do seno é menos cosseno, ok? Então isso daqui eu já sei que é menos o cosseno de n ômega 0t. Mas como eu tenho n ômega 0 multiplicando t dentro da função, eu tenho que, quando eu integro, eu tenho que dividir por esse mesmo valor que está sendo multiplicado aqui por t. Então, eu vou dividir isso aqui por n ômega 0 vezes n ômega 0. Isso de 0 até t. Tá certo, pessoal? Então, eu sei que a parte 1, que a gente está calculando aqui da nossa integral, vai ser menos o cosseno de n ômega 0. Agora eu vou substituir o tzinho pelo t do período, que eu estou calculando no limite superior da integral esse valor, tá certo? Então, eu substituo o tzinho por t. E aí, eu tenho que fazer menos o limite inferior, que é 0. Como a minha função ela é negativa, aqui vai ser mais o cosseno de n ômega 0. E aí eu substituo o tzinho por 0. Não é isso? Isso tudo aqui dividido por n ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. Daqui, cosseno de 0 é 1. Eu vou ter que a minha parte 1 vale 1 menos cosseno de n ômega 0 t dividido por n ao quadrado vezes ômega 0 ao quadrado. Então, nós avaliamos o valor dessa integral aqui que a gente estava olhando, ok? Agora, vamos avaliar quanto que vale a parte 2 dessa integral, do nosso cálculo, né? Que a gente está utilizando a integral por partes. Bom, a parte 2, vamos começar substituindo o tzinho por t. Eu vou ter que t vezes o seno de n ômega 0 t, desculpa, aqui não é o t do tempo não, né? Aqui já é o t maiúsculo, que a gente tem que substituir o t por t maiúsculo. Dividido por n ômega 0, menos o limite inferior, que é 0. Seno de 0 é 0, então a gente já sabe que a parte 2 vai valer exatamente o período da função vezes o seno de n ômega 0 vezes o período, dividido por n ômega 0. E aí a gente substitui tudo na nosso termo de AN. Então, AN vai ser 2 vezes o Vm dividido por t ao quadrado, que multiplica, o resultado da minha parte 2 é o período vezes o seno de n ômega 0 vezes o período, dividido por n ômega 0, certo? Menos
o resultado da minha parte 1, que a gente calculou aqui. Então, olha só, como eu tenho um sinal de menos antes de toda a integral, eu tenho que trocar os sinais. Então, esse valor aqui vai ser menos o cosseno, desculpa, vai ser mais o cosseno de n ômega zero vezes o período, menos 1, isso aqui dividido por n ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Ok, pessoal? Então, por enquanto, a nossa expressão de AN está dessa forma. Agora, como que a gente pode tentar simplificar ainda mais para tentar achar o valor certo de AN? Nós temos que lembrar que ômega zero significa a frequência angular da expressão cosseno e seno. E ela pode ser expressa como sendo ômega zero é 2 vezes o π dividido pelo período. Então, nós vamos substituir esse valor de ômega zero dentro das funções e vamos avaliá-las. Então, desculpa, substituindo aqui no primeiro valor, vamos fazer aqui o seguinte, o seno de n ômega zero vezes o período, quando eu substituo ômega zero por 2π sobre o período, fica seno de n 2 vezes o π dividido por t vezes t. Não é isso? Ora, t dividido por t a gente pode cortar. Então, esse valor aqui é a mesma coisa que seno de 2πn. Tá? Então, vamos avaliar, pessoal, o que é seno de 2π vezes n? Quanto que vale o seno de 2π? Zero. Aí vamos fazer n igual a 1, então. Vamos fazer n igual a 2. Quanto que vale o seno de 4π? Zero. Quanto que vale quando n for 3? Quanto que vale o seno de 6π? Zero. Logo, como isso aqui está sendo uma periodicidade de 2π, e a função seno sempre é zero em 2π e em seus múltiplos, esse termo de AN vai valer zero. Vocês concordam comigo? Porque nós substituímos ômega zero por 2π sobre o período e vimos que esse termo, na verdade, é uma função seno de periodicidade de 2π e seus múltiplos, e ela vai dar sempre zero. Seno de 2π é zero, seno de 4π é zero, seno de 6π é zero, e assim por diante. Vamos avaliar, então, agora o cosseno de n ômega zero vezes o período. Então, vamos escrever aqui novamente o cosseno de n ômega zero vezes o período é igual a seno do n vezes 2π dividido pelo período vezes o período. Isso aqui é igual ao cosseno de 2πn. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar, quanto que vale o cosseno de 2π? É o mesmo do cosseno de zero, que vale 1. Cosseno de 4π vale 1, cosseno de 6π vale 1, ou seja, todos os termos desse cosseno de n ômega zero t, para todo n, esse termo aqui vai valer 1. Como eu estou subtraindo por 1 aqui, 1 menos 1, 0. Então, essa soma aqui dá 0, e eu estou multiplicando 2Vm por t ao quadrado por 0. Logo, eu posso falar que a AN vale 0, ok? Então, pessoal, continuando a análise que nós estávamos fazendo, né? Como o cosseno de 2πn ele é 1 sempre, e aqui a gente tem 1 subtraindo, então ambas as parcelas de AN será igual a 0. Daqui, então, a gente tira que a AN é 0 para a função que nós estamos analisando, tá ok? Então, pessoal, o que nos resta agora é calcular o último coeficiente da série de Fourier, que é Bn. Então, lembrando, a fórmula genérica para calcular Bn é 2 dividido pelo período, integral de t0 até t0 mais o período de f de t vezes o seno de n ômega 0 t dt. Então, trazendo isso aqui para a nossa função, como a gente já expressou f de t, eu tenho que Bn vai ser igual a 2 sobre o período. Vamos considerar t0 como sendo 0, que a gente vai pegar o período partindo da origem. Então, é de 0 até o período de Vm sobre t vezes t,
ou seja, isso aqui é f de t, né? F de t é Vm sobre t vezes o tempo, que a gente já tinha calculado, vezes o seno de n ômega 0t dt. E aí nós vamos fazer a mesma metodologia para calcular o valor dessa integral. Nós vamos utilizar a integral por partes. Então, t nós vamos chamar de u, e o seno de n ômega 0t nós vamos chamar de dv. Logo, os termos da minha integral por parte vão ser u é igual a t, du é igual a dt, o dv é igual ao seno de n ômega 0t, certo? Seno de n ômega 0t, e o meu v vai ser a integral de seno de n ômega 0t. A gente sabe que a integral do seno é o menos cosseno. Então, a gente vai escrever menos o cosseno de n ômega 0t. E aí, como eu tenho n ômega 0 multiplicando a minha variável, eu tenho que dividir a expressão por n ômega 0. Então, eu tenho todos os termos para que eu possa montar essa integral aqui original de UDV em termos da minha integral por partes. Então, reescrevendo Bn, eu tenho que... Vou tirar Vm sobre t de dentro da integral, então eu tenho aqui 2Vm sobre t ao quadrado, que multiplica u vezes v, né? Como eu chamei de u vezes v, u é t. V é menos o cosseno de n ômega 0t dividido por n ômega 0, correto? E aí é uv menos a integral de v du. Primeiro que aqui é t, aqui também é expresso de 0 até t. Então, é menos a integral de v du. V é menos o cosseno de n ômega 0t dividido por n ômega 0. E o dv, né? O dv, então, a gente vai escrever aqui t. Então, é uv menos a integral de v du. V é menos o cosseno de n ômega 0t sobre n ômega 0. O du, que a gente calculou aqui em cima, du é dt. Então, como eu tenho a igualdade da integral por partes, eu posso escrever dessa forma. E aí nos resta, então, avaliar quanto que vale a parcela 2 aqui e quanto que vale a parcela 1 dessa expressão. Vamos calcular primeiro o valor da minha parcela 1. Quanto que vale t vezes menos o cosseno de n ômega 0 t dividido por n ômega 0 de 0 até t. Ora, quando eu substituo pelo período aqui, usando o limite superior, eu tenho que isso vai ser o período vezes menos o cosseno de n ômega 0 vezes o período dividido por n ômega 0. Quando eu substituo pelo limite inferior, que é 0, eu tenho t multiplicando tudo aqui. Então, essa parte do limite inferior dá 0. Logo, o meu valor da parte 1 vai ser menos o período que multiplica o cosseno de n ômega 0 t dividido por n ômega 0. É o quanto que vale a minha parte 1. E a parte 2? Cabe a nós, então, resolvermos essa integral. Qual que é a integral do cosseno? É o seno. Então, vamos escrever aqui que eu tenho menos o seno de n ômega 0 t dividido por n ômega 0, que é o valor dessa integral, só que como eu tenho ômega 0 t, n ômega 0 multiplicando t, eu tenho que dividir por n ômega 0 também. Não é isso? E o sinal de menos eu simplesmente repeti ele aqui. Isso de 0 a t. Quando eu substituo o tzinho do tempo pelo período, eu vou ter menos o seno de n ômega 0 vezes o período dividido por n ao quadrado ômega 0 ao quadrado. E quando eu substituo o limite inferior, que é 0, no lugar de t, seno de 0 é 0, então o meu valor da parcela 2 é simplesmente menos seno de n ômega 0 vezes o período dividido por n quadrado sobre ômega 0 ao quadrado.
Vamos substituir, então, os valores que nós calculamos para a parcela 1 e 2 na expressão de Bn. Então, nós temos que Bn é igual a 2Vm dividido por t ao quadrado, que multiplica. Vamos substituir a parcela 1. A parcela 1 vale menos t cosseno de n ômega 0 t. Aqui, desculpa, né? Aqui é t grande, né? O t do período. Ômega 0 t dividido por n ômega 0. E aí, eu vou substituir a parte 2. A parte 2 vale menos seno. Só que eu tenho um menos aqui antes, então fica positivo o valor. Então, é mais o seno de n ômega 0 vezes o período dividido por n ao quadrado ômega 0 ao quadrado. Não é isso? Essa é a expressão de Bn. Aí, nós temos que lembrar, de novo, do fato de que a frequência angular ômega 0 é 2π dividido pelo período. A canetinha está ruim aqui, né? Mas é 2π dividido pelo período. E vamos então analisar quanto que vai valer o cosseno e o seno substituindo o valor de ômega 0 aqui dentro. Então, vamos analisar primeiro a parcela de cosseno de n vezes 2π dividido pelo período vezes o período. Isso aqui é igual a cosseno de 2πn. Nós já vimos que o cosseno de 2πn é igual a 1 para qualquer valor de n, certo? Quando a gente faz a mesma análise, então, para o seno, que o seno de n vezes 2π sobre o período vezes o período, isso aqui é igual ao seno de 2πn, que é igual a 0. Logo, essa parcela aqui vai ser nula. E essa parcela aqui do cosseno vai valer 1. Se eu substituir, então, todos os valores aqui, ó, eu tenho que, vamos dividir aqui, ó, Bn é igual a 2Vm sobre t ao quadrado, que multiplica menos t dividido por n, mas eu tenho ômega 0 aqui embaixo também. Ômega 0 não é 2π sobre t? Então, eu vou substituir aqui por 2π sobre t. Então, olha o que acontece. Eu tenho 2 aqui que vai simplificar. Eu tenho t ao quadrado, eu tenho t dividindo aqui, eu vou passar ele para cima como t ao quadrado e vou simplificar com t ao quadrado. E aí eu concluo que o Bn vai ser igual a menos o Vm dividido por n vezes π. Então, esse é o valor de Bn. Perceba que a gente sempre usa, pessoal, das simplificações de que o ômega 0 é igual a 2π sobre t, que ele usa da periodicidade das funções trigonométricas para fazer essas simplificações. E agora basta nós escrevermos a nossa função original em termos dos coeficientes de Fourier. Então, relembrando que a nossa função original ela era f de t igual a Vm sobre o período vezes o tempo. E eu sei, através da minha definição da série de Fourier, que uma expressão periódica ela pode ser expressa por A0 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n ômega 0 t mais Bn seno de n ômega 0 t. Certo? Isso vem da minha definição da série de Fourier. A gente viu que a n é zero para todo n. Então, esse termo aqui é zero na minha série de Fourier. Logo, eu tenho que f de t é igual a Vm sobre 2, que é quanto nós calculamos que a zero valia no início do problema, mais o somatório de n igual a 1 até infinito de menos o Vm dividido por nπ, que é o valor de Bn, que nós calculamos, vezes o seno de n ômega 0
t. E por fim, para deixarmos mais elegante, então nós podemos escrever que Vm sobre o período vezes o tempo é o mesmo que Vm sobre 2, e aí eu vou tirar menos Vm sobre π de dentro da série, porque é um valor constante. Então é menos Vm sobre π, que multiplica o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n seno de n ômega 0t. Então essa é a resposta do nosso problema, do nosso exemplo, onde eu expresso a minha função Vm sobre o período vezes o tempo como uma série de Fourier, substituindo os valores dos coeficientes calculados. Ok, pessoal? Pessoal, nós vamos falar agora um pouco dos efeitos da simetria de funções sobre os coeficientes de Fourier, tá? Então, a simetria das funções ela pode ser utilizada para simplificar o cálculo dos coeficientes da série de Fourier. As principais simetrias que nós vamos ver aqui no curso será a simetria par e ímpar das funções. Então, vamos ver o efeito da simetria das funções pares sobre o cálculo da série de Fourier, tá? Uma função ela é definida como par se f de t é igual a f de menos t, ou seja, se f de 1 é igual a f de menos 1, f de 2 é igual a f de menos 2, essa função é par. Graficamente, o que isso quer dizer é que se eu pegar uma função e ela for par, é a mesma coisa de eu pegar ela e espelhá-la em relação ao eixo vertical, ou seja, eu tenho a mesma coisa dos dois lados quando eu tenho uma função par. E é isso que a gente vê. Por exemplo, a função f de t igual a t ao quadrado. F de 1 vale 1. F de menos 1 vale 1 também. Então, f de t igual a f de menos t. Se eu pegar f de 2 nessa função, f de 2 vale 4. E f de menos 2 vale 4 também. Ou seja, tudo que acontece desse lado do eixo vertical acontece também desse lado de forma espelhada. Os valores eles são simétricos em relação ao eixo vertical, tá? E aí, para as funções periódicas, então, pares, as equações para os coeficientes de Fourier, elas se resumem a A0 você vai calcular como 2 dividido pelo período, integral de 0 até metade do período, de f de t dt. Essa simplificação ocorre devido à simetria, tá? O coeficiente an, ele se torna 4 sobre o período da função f de t, integral de 0 até metade do período de f de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. E o bn é zero para todo n no caso das funções pares. Então você vê que quando a função é par, ela já te evita o trabalho de calcular bn e simplifica o cálculo de an, né? Então é bom, antes de calcular uma série de Fourier, você verificar se há assimetria nesse sinal. Tá ok? E aí a gente vai falar então também da simetria das funções ímpares. Então primeiro a gente tem que entender o que seria uma função ímpar, né? Uma função é definida como ímpar se f de t é igual a menos f de menos t. Ou seja, ela é espelhada com sinal negativo em torno do eixo vertical. Certo? Então, quando a gente olha graficamente, o que acontece de um lado do eixo vertical, para o lado daqui, vai acontecer espelhado do outro lado, porém com sinal negativo. É o caso da função f de t igual a t ao cubo. Por exemplo, f de 2, 2 ao cubo igual a 8. F de menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Por isso que o f de t é igual a menos f de menos t. Então, ele é simétrico e com sinal trocado em relação ao eixo vertical. Isso é uma função ímpar. E aí, para as funções ímpares, que são periódicas e ímpares, as equações para os coeficientes de Fourier, elas vão se resumir a o A0, ou seja, o valor médio de uma função ímpar, é zero. O AN é zero também para todo n. Quer dizer que, então, numa função periódica ímpar, quando você quiser escrevê-la, expressá-la em série de Fourier, você precisa calcular apenas o coeficiente Bn, que é expresso por 4 dividido pelo período da função f de t,
integral de 0 a t sobre 2 de f de t vezes o seno de n ômega 0t dt. Ou seja, verificar se a função que você está tentando expressá-la em série de Fourier tem simetria par ou ímpar, pode simplificar muito os cálculos e te poupar tempo e esforço, ok? Então vale a pena verificar. E aí, nós vimos então a série de Fourier sendo expressa aqui em forma trigonométrica, e há também uma forma exponencial da série de Fourier. Por que há uma série exponencial de Fourier? Para isso a gente tem que lembrar um pouco das aulas passadas, que, como já visto na série de Fourier, a série de Fourier ela nos permite expressar uma função periódica com uma soma de senos e cossenos. E aí a gente tem que lembrar da identidade de Euler, que ele fala que uma exponencial complexa é igual a uma soma de cosseno e seno no campo imaginário, onde o cosseno representa a parte real dessa exponencial e o seno a parte imaginária. Então, E elevado a j θ é igual a cosseno θ mais j seno θ. Ora, se a minha série de Fourier, nós vimos que ela é expressa em forma de seno e cosseno, e eu sei, através da identidade de Euler, que eu consigo relacionar cossenos e senos com exponenciais complexas, quer dizer que há uma maneira de eu expressar a série de Fourier de uma forma exponencial, certo? Então, é isso que fala aqui, ó, como uma exponencial complexa equivale à soma de uma função real cosseno com uma função complexa seno, podemos reescrever a série de Fourier em forma exponencial, onde uma função periódica f de t ela pode ser escrita como uma série que vai de n igual a menos infinito até infinito de Cn, que é o coeficiente de Fourier na forma exponencial, que multiplica E elevado a Jn ômega 0t. Ou seja, essa é a forma exponencial da série de Fourier. E como que nós calculamos o coeficiente de Fourier na forma exponencial? É dado pela fórmula Cn igual a 1 sobre o período, integral de t0 até o t0 mais o período de f de t, das funções f de t vezes E elevado a menos Jn ômega 0t dt. Você vê que a forma exponencial ela é mais compacta de escrever a série de Fourier, né? Ela acaba se facilitando para a gente. Nós temos que escrever menos e só temos que calcular um coeficiente, né? Que é só Cn, para todos os somatórios. Então, existe também uma forma de nós determinarmos os coeficientes da forma trigonométrica da série de Fourier, A0, AN, BN, a partir do coeficiente da forma exponencial da série de Fourier. E as fórmulas para isso o valor médio da função trigonométrica, lá, o A0, ele é 2 vezes o coeficiente de Fourier, da série da forma exponencial. Né? Aqui seria C0, que seria Cn avaliado em n igual a 0. O AN da forma trigonométrica é 2 vezes a parte real de Cn, que é o coeficiente da forma exponencial. E o Bn é menos 2 vezes a parte imaginária de Cn. Então, há sempre uma relação entre a forma exponencial e trigonométrica. Elas só são utilizadas as funções diferentes, né? Mas elas têm que ter equivalência entre elas. Ok, pessoal? Pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui para a gente praticar a forma exponencial da série de Fourier. Então, esse exemplo ele pede para a gente determinar a forma exponencial da série de Fourier para o sinal abaixo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, assim como nós fizemos nos exercícios de forma trigonométrica da série de Fourier, é achar uma forma de expressar esse sinal em termos de uma função matemática. Então, quando a gente olha esse sinal, ele vale Vm quando o tempo está entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2, compreendido em um período. Então, nós podemos escrever que o nosso sinal V de t ele é igual a Vm para menos tal sobre 2 menor ou igual a t menor ou igual a tal sobre 2. Então, a primeira coisa que nós fazemos é escrever o nosso sinal em termos de uma função. E aí nós temos que calcular o coeficiente de Fourier na sua forma exponencial, que é o Cn. E nós vimos que o Cn, na sua forma genérica, ele pode ser escrito como 1 sobre o período integral de t0 a t0 mais o período de f de t, que multiplica E elevado a menos Jn ômega 0 t dt.
Trazendo a forma genérica, então, para nossa função aqui, nós temos que Cn vai ser 1 sobre o período, a integral. A minha função, dentro de um período, ela só tem valor entre tal sobre 2 e menos tal sobre 2. Logo, o limite da minha integral vai ser compreendido entre esses dois valores, porque fora disso ela é zero e não faz sentido nós calcularmos, né? Então, o período aqui, o limite é tal sobre 2, ficou meio rasurado aqui, menos tal sobre 2 de f de t. Quanto que é f de t? É Vm nesse intervalo, vezes E elevado a menos Jn ômega 0 t dt. Então, pessoal, Vm é constante, o nosso problema se reduz em calcular a integral dessa função e ver o valor nos limites estabelecidos. A gente pode reescrever isso aqui como sendo Cn é igual, eu escrevo Vm para fora da integral, Vm sobre o período de menos tal sobre 2 até tal sobre 2 de E elevado a menos Jn ômega 0 t dt. Pessoal, temos que calcular então a integral dessa exponencial aqui. Qual que é o valor de uma integral de uma exponencial? É sempre o valor da exponencial, então a gente repete ela, é Jn ômega 0 t, dividido por tudo aquilo que multiplica a sua variável que você está integrando ela em função disso. Então você tem dividido por n ômega 0 t vezes j, e aí você tem o sinal negativo aqui. Isso no intervalo de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então, por enquanto, é isso aqui que vale o nosso Cn. Vamos, então, substituir os limites nesse parênteses. Nós temos, então, que o Cn é igual a Vm sobre o período, e eu vou tirar esse sinal negativo de dentro aqui, que multiplica. Olha só, vou calcular o limite superior. Então, onde tem o t de tempo, eu vou substituir por tal sobre 2. Então, eu tenho aqui E elevado a menos Jn ômega 0, substitui por tal sobre 2. Vou pegar o limite inferior, então vou subtrair por E elevado a menos Jn ômega 0, e aqui é menos tal sobre 2, e vou deixar aqui no denominador, tá? N ômega 0 aqui, pessoal, tá errado, né? Aqui eu desci com T, mas não existe, não. Desculpa, é N ômega 0 J, né? Esse é o resultado da nossa expressão, então. Perceba, quando a gente olha aqui, que eu tenho E elevado a menos Jn ômega 0 tal sobre 2, menos E elevado a menos Jn ômega 0 menos tal sobre 2. Só que aqui eu tenho números negativos, o meu expoente fica positivo. Então, eu tenho um par conjugado aqui de exponenciais complexas. E eu posso usar a identidade de Euler para simplificar esse termo. Então, vamos chamar esse termo aqui de 1 e esse termo aqui de 2. Tá? E vamos avaliar, através da identidade de Euler, como que nós podemos reescrevê-los. Então, Euler fala para a gente que E elevado a j θ é igual ao cosseno de θ mais ou menos, aqui é mais ou menos, j seno de θ. Nos dois casos, o θ é n ômega 0 tal sobre 2. Então, vou escrever aqui, ó, a parte 1 como sendo cosseno de n ômega 0 tal sobre 2. Como o meu expoente ele é negativo, é menos j seno de n ômega 0 tal sobre 2. E aí eu vou fazer a parte 2 aqui. A parte 2 é cosseno de n ômega 0 tal sobre 2, só que agora o expoente dela é positivo, aqui é mais o j seno de n ômega 0 tal sobre 2. E dentro desse parênteses eu estou subtraindo a parte 1 da parte 2, então eu vou colocar um sinal de menos aqui, tá bom? Cosseno de n ômega 0 tal sobre 2 menos o cosseno de n ômega 0 tal sobre 2 dá zero.
menos J seno de N ômega 0 tal sobre 2, menos J seno N de ômega 0 tal sobre 2, isso aqui equivale a menos 2J seno de N ômega 0 tal sobre 2. Então, substituindo isso aqui no nosso parênteses, a gente pode falar que o Cn vai ser menos Vm dividido por T. Aí eu vou trazer o N ômega 0 e o J para fora, para pôr ele para cá, que multiplica menos o 2J seno de N ômega 0 tal sobre 2. Tá? Esse, então, é o valor de Cn que nós calculamos, ok? E agora, para nós avaliarmos aqui, a gente tem o J, que vai ficar o J ao quadrado, que vai ser igual a menos 1. E eu consigo, então, escrever Cn como seno 2Vm sobre N ômega 0 T, que multiplica o seno de N ômega 0 tal sobre 2. Ok? Esse é o valor de Cn. E para nós escrevermos a nossa função original em termos de uma série de Fourier, basta a gente usar a definição da série de Fourier em forma complexa, que é o somatório de n igual a menos infinito até infinito de Cn elevado a Jn ômega 0 t. Substituindo, então, a gente tem que V de t é igual a 2Vm sobre o período, que multiplica o somatório do seno de n ômega 0 tal sobre 2, dividido por n ômega 0, vezes E elevado a Jn ômega 0 t. Esse aqui, então, é a resposta para o nosso exemplo. E para fechar a aula de hoje, pessoal, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho do espectro de amplitude e de fase de uma função, ok? Então, uma função periódica, como que nós vimos, ela é definida por seus coeficientes de Fourier e seu período, certo? Quando conhecemos, então, os coeficientes AN e BN, nós também conhecemos a amplitude AN e o ângulo de fase menos θn de cada harmônico da nossa série de Fourier, ou seja, de cada função seno e cosseno. A gente conhece a amplitude e a fase. Então, quando é uma função periódica, ela alimenta um circuito de alta seletividade de frequência, ou seja, quando uma frequência vai dominar a sua resposta, a série de Fourier vai ser dominada também por alguns termos. Assim, então, a descrição da resposta em termos de amplitude e fase pode nos dizer qual é a forma de onda da saída. Um exemplo disso é a abordagem, então, de análise fasorial em circuitos de corrente alternada. Por quê? Um circuito de corrente alternada ele é alimentado por uma fonte senoidal de 60 Hz e a gente já sabe que a resposta da tensão em corrente e todos os elementos deste circuito também vai ser senoidal com a mesma frequência, nos restando encontrar a amplitude e a fase da tensão em corrente em cada um dos componentes. Então, por quê? Porque a resposta ela é dominada pela frequência de 60 Hz. É isso que esses termos aqui estão querendo dizer. Então, nós podemos representar graficamente uma função periódica em termos da amplitude e do ângulo de fase de cada termo da série de Fourier. Tá? Daí, o gráfico da amplitude, então, de cada termo da nossa série de Fourier em relação à frequência, ou às frequências, aos harmônicos, né? Ele é dominado espectro de amplitude de f de t, ou seja, quando eu estou fazendo um gráfico da amplitude em função da frequência, eu consigo fazer o espectro de amplitude de f de t, e eu consigo então ver quais são as frequências dominantes no meu sinal, quem tem mais influência, por exemplo, em análise de fadiga, de falha em análise de aceleração, tudo isso você pega os valores da amplitude em relação à frequência para identificar quem que está dominando a sua resposta.
Tá ok? E, por sua vez, o gráfico do ângulo de fase em relação à frequência é denominado espectro de fase de f de t. E a gente tem que lembrar que a fase de um sinal, ela representa a defasagem que ela está, o atraso ou o adiantamento que esse sinal está em relação a uma referência. Por exemplo, se o ângulo de fase de uma função é 90 graus, quer dizer que ela atinge um valor máximo 90 graus antes ou depois, depende do sinal da sua fase, do que o seu sinal de referência. É isso que é a fase de um sinal. Então você consegue ver o tanto que esse sinal vai estar atrasando ou adiantando em relação à sua referência quando a frequência é variada. Então você cria o espectro de fase. Pessoal, então só para exemplificar um pouco do que é o espectro de amplitude e de fase de uma função periódica, vamos pensar nessa função que nós já calculamos a série de Fourier para ela e considerar que Vm é 5 volts e que tal é igual ao período dividido por 5. Como que a gente faz para traçar o gráfico do espectro de amplitude, ou seja, como que a amplitude dos meus coeficientes de Fourier variam com a frequência e como que a minha fase varia também com a frequência. Então, a primeira coisa a gente tem que saber o valor, a expressão para o coeficiente de Fourier dessa função. Então, a gente vai considerar aqui nessa função que Cn é igual a Vm sobre o período vezes tal, que multiplica o seno de n ômega 0 tal sobre 2, dividido por n ômega 0 tal sobre 2. Então, quando a gente fala para frequência, a gente vai começar a variar n e calcular o valor de Cn. Quando a gente varia n, a gente está variando a frequência da nossa função seno aqui do coeficiente de Fourier. Então, quando a gente substitui Vm e tal pelos valores que foi fornecido no problema, a gente chega que Cn tem o valor de seno de nπ sobre 5 dividido por nπ sobre 5. Então, para nós traçarmos o nosso espectro de amplitude, basta nós variarmos n e calcular o módulo de Cn. Então, quando o n for menos 1, eu vejo quanto que vale essa expressão. Se for um número negativo, eu transformo em positivo, porque eu estou pegando o módulo, e vou substituindo n por até infinitos valores, se assim eu quiser. Então, aqui nesse problema, eu vou calcular o valor de Cn para n indo de menos 10 até mais 10. Sendo assim, a gente tem um espectro de amplitude que fica mais ou menos dessa forma. Então, para cada harmônico, eu estou vendo aqui na minha amplitude fundamental aqui um valor para meu valor médio, e para cada n eu vou tendo o valor de amplitude para o meu coeficiente de Fourier. E depois eu ploto isso em fórmula de módulo e eu falo que esse é meu espectro de amplitude. Eu consigo ver como que a minha função, como que a amplitude da minha função se comporta para diferentes frequências. Isso aqui são múltiplos da minha frequência fundamental. Tá ok? E para fazer o ângulo de fase, nesse caso a gente vê que o meu coeficiente de Fourier ele só tem parte real, ele não tem parte imaginária. Então, o que é um número imaginário? Ele tem dois eixos, ele tem o eixo dos reais e ele tem os eixos do imaginário. E aí, quando você tem um número complexo, você tem um valor aqui com θ, que é o ângulo que é entre os dois eixos. Como eu não tenho nenhum número imaginário, eu sei que o meu Cn ele sempre vai ser 0 ou 180 a fase dele, dependendo do meu sinal de Cn. Então, se Cn for positivo, eu vou ter 0 graus. Se o meu Cn for negativo, eu vou ter 180 graus. E aí, eu tiro então que o meu espectro de fase é dado por um gráfico dessa forma. Então, sempre que eu quero tratar um espectro de amplitude e o espectro de fase, primeiro eu quero entender como que as diferentes frequências, os diferentes harmônicos da minha função, eles respondem em relação à amplitude e à fase. E aí eu utilizo o meu coeficiente de Fourier para fazer esses cálculos. Tá certo, pessoal?